Níveis neurológicos. É uma ferramenta que foi criada pelo Robert Dilts. Robert Dilts, ele é um dos nomes importantes no campo da PNL. E ele tem uma pegada, assim, mais espiritual, então ele leva os conteúdos para um campo mais espiritual. Não são todos que gostam, até assim, de verdade, eu, pensando como PNLista, também não sou muito dessa pegada, embora, como pessoa, eu seja espiritualista, eu não curto a pegada espiritualista do Dilts com a PNL. Eu gosto mais de uma pegada estratégica, né? mais direta estrategicamente falando. Então, eu gosto mais dessa, tá? Mas não significa que isso é bom, que isso é ruim, é só uma preferência. Então, existem muitas estratégias, muitas ferramentas que o Dilts criou, e uma das mais importantes é a dos níveis neurológicos. O que são os níveis neurológicos? É uma metáfora que fala sobre níveis hierárquicos, então é uma hierarquia de informações, uma hierarquia onde nós estamos experimentando coisas. Ou então é uma estrutura mais segmentada sobre informações e experiências que nós vivenciamos, que nós temos em nós. Tá? Algumas formas de pensar sobre os níveis. Vou facilitar para vocês. Imagine uma cômoda com 6 gavetas. Porque são 6 níveis. Então, imagina que se transforma em uma cômoda com 6 gavetas. Isso tudo a gente aprofunda dentro da formação. Então, quando você vem para a formação, você aprende essas coisas, aprende a usar essas coisas, tá? E colocar, né? Colocar isso em prática. Então, 6 gavetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Imagina que cada uma destas gavetas, ela tem uma chave própria. Imagina aqui, ela tem uma chave própria. O que isso significa, André? Significa que a chave que abre essa gaveta não abre as demais e vice-versa. Cada uma tem a sua. A coluna do meio é a coluna dos próprios níveis em si. Vou colocar pequenininho aqui em cima, mas dá para você entender. A coluna do meio é a coluna dos níveis em si. Então, ela representa os níveis. A coluna da minha esquerda aqui, a coluna da minha esquerda, são colunas, é a coluna de perguntas de acesso. E a coluna da minha direita é a coluna do conteúdo, o que tem dentro da gaveta. E trazendo também para a metáfora, esta coluna das perguntas, imagina que ela é a chave, as perguntas são as chaves que abrem as gavetas. Então, você tem uma chave, você abre a gaveta e aí você vê o que tem lá dentro. Tá? Então, constrói essa imagem aí da cômoda, das chaves, das gavetas. E imagina o conteúdo que tem lá dentro. Lembra que eu comentei que é uma hierarquia? O que isso significa? Significa que os níveis mais altos, eles predominam os níveis mais baixos. Sei lá, pensa numa empresa onde tem o presidente e aí vai descendo até chegar nos colaboradores. Qualquer coisa que aconteça aqui em cima influencia tudo aqui embaixo. Mudanças aqui embaixo nem sempre vão influenciar tanto lá em cima. Tá? Vai depender muito de o que aconteceu aqui para poder ter esse impacto lá em cima. Mas mudanças lá em cima sempre vão mudar aqui embaixo. Então, hierarquia. Aí, cada um
desses níveis tem o seu conteúdo próprio. Lembra que é uma segmentação? Então, é uma forma de fracionar, de segmentar a experiência e colocá-la em hierarquia de, não é valor, mas de importância, de influência, tá? Vamos começar, então, pelos níveis mais baixos. O nível mais baixo aqui é o nível de ambientes. Esse é um nível muito de contexto, ou seja, de mundo aqui fora, tá? Onde você está agora, né? O seu ambiente. O mundo é o nosso ambiente e assim por diante. Então, o ambiente ele tem muito essa relação com o externo. Dependendo do modo como a gente olha, também pode fazer sentido que seja, de alguma forma, um ambiente interno. Por exemplo, onde está a minha angústia? Tá? Poderia, mas geralmente está relacionado com o externo, está relacionado com o contexto. Posso olhar para o interno se eu quiser, mas ele tem grande relação com o externo. A pergunta que abre a chave é onde? Quando a gente pergunta onde, você está fazendo uma pergunta de ambiente. Onde você mora? Onde você vai? Onde que você guardou a chave? Você viu onde que... E assim por diante. Né? Então, o onde, ele tem essa relação com a experiência externa. Tá? Quando você pergunta onde, você está eliciando a percepção para isso. Você está levando a percepção da pessoa para isso. Ok? Quando a gente pergunta onde e abre esta gaveta, dentro dela nós temos reações. A reação, ela é todo comportamento automático. Tudo que você já automatizou, eu não preciso mais pensar para fazer, eu só reajo a isso. Então, automações. Você automatizou, virou uma reação. Legal? Podem ser reações instintivas, alguém te joga uma pedra e você já desvia. Podem ser reações pelo hábito. Eu fiz várias vezes e agora eu só vou e faço, nem preciso mais pensar para fazer. Por exemplo, dirigir um carro. Então, você só vai e faz porque está automatizado. Legal? Um nível acima dos ambientes, nós temos os comportamentos. Quando você quer acessar o nível de comportamentos, nível assim, levar a percepção da pessoa para comportamentos, fazê-la perceber comportamentos. A pergunta que você faz, a chave que abre isto, é a pergunta o quê? O que você está fazendo agora? O que você está aprendendo que você não sabia no momento em que a gente começou a aula? O que você pretende fazer hoje? O que você espera da sua vida? O que você está fazendo que está gerando evolução? O que precisa acontecer para você evoluir? O que você precisa fazer para se inscrever no meu curso? O que precisa acontecer para você vencer a barreira da inscrição? O que precisa acontecer para blá, blá, blá? O que está acontecendo? O que aconteceu? O que vai acontecer? O que precisa para que aconteça? Né? E assim sucessivamente. Então, o que faz você acessar informações comportamentais em inúmeros níveis de comportamento? Quando a gente abre esta gaveta, dentro dela temos ações. Qual é, então, a diferença da ação para a reação? É que a reação ela tem muito mais esta relação com o automático. A ação ela parece estar mais relacionada com aquilo que, embora seja automático, ele é consciente.
Por exemplo, você vai dirigir e aí, em algum momento, você começa a tomar consciência do que você está fazendo para dirigir. Então, é algo mais consciente, você tem mais consciência, por assim dizer, ok? Podemos pensar também em relação à ação e reação do seguinte modo: reação como se estivesse mais relacionado a impulsos instintivos, mecanismos automáticos puramente. Ação, até mesmo os padrões automáticos que eu faço sem pensar e também incluindo aqueles que eu faço pensando. E ok, também vale, né, considerar desse modo, tá? Quando nós subimos o nível, acima deles temos capacidades, competência, possibilidades, né? E a pergunta que nós usamos para levar a percepção a capacidades é a pergunta como. Como você faz para fazer o que você faz? Como você sabe que isso é verdadeiro? Como que você está se sentindo agora? Não quero saber o que você está sentindo, quero saber como você está se sentindo agora. E assim sucessivamente. Como eu tenho que agir para fazer o que você faz? Como eu faço para aprender isso mais rápido? Então, nós estamos buscando o quê? Capacidades, estratégias. Quando a gente vai trabalhar modelagem, você vai modelar alguém, as perguntas principais que a gente faz são essas: como e o quê? Para entender melhor a estratégia. O que você faz? Ah, que legal. E como que você faz isso? Como que você chega nessa conclusão? O que que você pensa para que aquilo aconteça? Como que você faz para que bababá? Então, as perguntas mais usadas são como e o quê? Para saber qual é o comportamento, a ação e a estratégia que há por detrás disso daí. Qual é a competência que a pessoa usa. Quando eu abro esta gaveta, dentro dela nós temos direção. Porque ela trabalha muito com um direcionamento de foco, de percepção, de flexibilidade comportamental, mental e etc., expansão de mapa. Por exemplo, como seria se você pensasse de forma diferente sobre isso? Sacou? Então, eu começo a guiar a atenção da pessoa para outras direções. Por isso, como tem muita relação a esta questão do direcionamento. Como que eu preciso agir para poder fazer isso? E aí, às vezes, eu preciso mudar a minha ação para conseguir executar esta estratégia e ir na direção que eu desejo. Saca? Então, tem muito essa relação com direcionamento. Acima das capacidades, nós temos crenças e valores. A pergunta que abre é a pergunta por quê? Por isso, o uso do porquê, ele é de finalidade emocional. Se eu quero gerar emoção para o meu cliente ou para a pessoa com a qual estou me comunicando, independente de terapia, o uso do porquê vai causar emoção. Por que isso é importante para você? Por que você se sente assim? Por que você acredita nisso? Por que você agiu assim? Por que você não faz diferente? Por que você está chorando? Percebe? Então, são perguntas que vão mexer com a emoção, porque a gente precisa acessar o quê? Para poder respondê-las. Crenças e valores. Isso mexe naquilo que é importante dentro de mim, cuja importância está me movendo na direção desta ação nesse contexto. Foda, né? Meu, dá um workshop inteiro isso daqui. Só isso, dá um workshop inteiro para poder falar.
Eu estou encurtando o máximo aqui, e aí a gente fica com aquele gosto de quero mais, porque, né, não dá para completar tudo. Vamos lá. Quando abre a gaveta das crenças e valores, dentro dela a gente tem motivação. Posso colocar também, sei lá... Não, vou deixar só a motivação. A gente tem motivação. Se você não tem motivação, você não age. Por isso que motivação é o quê? Motivos para ação, né? Então, se eu não tenho motivos para agir, eu não vou agir. Quando a gente quer mudar alguma coisa em nós, se você não tem motivos para fazer essa mudança, você não muda. Tem que ter motivo. Às vezes, eu quero mudar, eu só não olhei para o motivo ainda. Se você olhar para o motivo, talvez a mudança que você deseja ela aconteça rapidamente para você. Então, cria um motivo. Aí, você pode fazer assim, produz uma imagem e veja você lá conquistando ou já vivendo o que você deseja. Faz com que seja uma imagem com submodalidades maravilhosas, ótimas cores, iluminada, grande. Aí você se associa a ela, ou seja, você se sente ali envolvido e tal. E isto precisa causar duas emoções dentro de você, para que você tenha esta motivação de chegar no destino que você almeja. Precisa de duas emoções. Primeira emoção, orgulho. Segunda emoção, prazer. Eu tenho que ter orgulho de viver aquilo. Eu olho para lá e falo assim, cara, vai ser muito foda. Quando eu estiver lá, putz, massa, é lá que eu quero estar. Então, eu tenho muito orgulho de mim vivendo aquilo. E aí, prazer. Nossa, vai ser muito legal, muito bom. Nossa, eu me orgulho demais e vai ser uma coisa assim, incrível. Quando eu tenho orgulho e prazer, pum, eu tenho motivação. Aí eu tenho motivo para poder ir lá. Se eu não tenho essa imagem definida, o meu cérebro não vai me dar a química para eu poder me movimentar. Aí eu vou ficar borocochô. Né? Vou ficar borocochô, porque eu não tenho a química para poder chegar até lá, porque eu não tenho nem exatamente onde eu quero chegar. Eu não sei para onde que eu vou. Igual a metáfora da Alice. Né? Se eu não sei para onde que eu vou, qualquer caminho serve. Eu fico aéreo, fico viajando, fico nas nuvens, porque eu não sei para onde exatamente eu vou. Então, cria uma imagem poderosa, submodalidades, foca nela, entra nela, sente orgulho, sente prazer, e aí você vai ter motivação para poder colocar as coisas em ação para poder chegar até lá. Ok? Aí, a gente olha para baixo de novo na escala, né? Pegando ainda esse tema. Beleza, agora eu tenho motivação, me senti motivado para tal. Show! Eu tenho a competência necessária para poder conquistar aquilo lá? Ainda não. Então, eu preciso desenvolver competência, né? Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que mudar as minhas prioridades, porque eu sei agora que aquilo é exatamente o que eu quero. É lá que eu quero estar. Então, eu tenho motivos para desenvolver competência. Antes eu ficava em dúvidas. Será que eu invisto nisso? Será que eu faço o curso do André? Será? Será? Por quê? Porque eu não tinha uma imagem clara, não estava definido para mim. Aí é claro que eu vou ficar mudando, porque eu fico oscilando, porque eu estou sem destino, estou sem foco. Eu não determinei, eu não sei exatamente o que eu quero. A gente fica com aquele vazio, né? Eu tenho uma sensação de vazio, fico inseguro. Por quê? Porque eu não, criei um objetivo. Percebe que já estou meio que juntando a boa formulação de objetivos. Depois eu melhoro um pouquinho ela, tá? Então, se eu não tenho essa boa formulação,
eu não tenho motivação, eu não vou acreditar que eu consigo, vou me sentir inseguro, vou ficar me sentindo vazio, continuo numa vida dura às vezes, porque eu tenho medo de sair dessa vida, porque eu não acredito que eu consigo. Se eu monto uma boa formulação e falo, é lá que eu quero estar, eu me sinto orgulhoso de me ver lá, eu me sinto envolvido pelos melhores sentimentos, eu tenho prazer de estar lá, beleza, agora eu tenho motivos para ir. Quando eu tenho motivos para ir, eu preciso verificar se eu tenho a competência necessária para estar naquela experiência. Não tenho. Ok, então eu vou desenvolver competência. Porque as competências vão me dar o como. O como vai me dar direção de vida. Direção de vida vai me levar para aquilo que eu quero. E isso, por sua vez, o como, vai me trazer o quê? Percebe? Vai mudar o meu ambiente, vai mudar a minha vida. Eu vou reagir de formas diferentes, eu vou ter outros padrões. Eu vou filtrar os meus ambientes. Então, você mexe em tudo quando você trabalha essa estrutura. Isso fortalece a crença. Cara, eu acredito muito mais em mim agora. Por quê? Porque, primeiro, eu já criei uma boa imagem, eu já tenho motivação, já estou desenvolvendo capacidade, já estou conseguindo ter resultado, mudando a minha direção, já estou conseguindo fazer coisas, estou mudando resultados na minha vida, nos meus ambientes, dentro de casa, na minha família, no trabalho, na sociedade. Porra! O que acontece com a força das minhas crenças? Aumentam muito. O que acontece com os meus valores pessoais? Aumentam muito. E aí, lá no próximo nível, nós temos o quê? Identidade. Identidade. Quando eu tenho a minha identidade bem definida, eu começo a ter mais sensação, maior também sensação de quem eu sou. Quem é que eu sou nessa vida? E eu não falo de um nome. Eu falo de quem eu sou, independente do meu nome. Quem eu sou quando as pessoas não sabem quem eu sou. Quem eu sou para elas. Não sabem quem é o André. Não sabem que esse é o meu nome. Quem eu sou para essas pessoas. Qual é o impacto que eu causo na vida dessas pessoas. Como que eu posso influenciar pessoas, mesmo que elas não saibam qual é o meu nome? Então, quem eu sou é algo que está acima de eu sou o André. Não é uma identidade RG, né? É uma identidade maior. A pergunta que abre é quem? Quem? E quando você abre esta gaveta, dentro dela tem missão. Missão. Qual é a sua missão? Pode ser a missão de vida ou quais são as pequenas missões que levam para uma missão maior? Qual é o impacto que você quer causar no mundo? Independente qual é a ferramenta, o conhecimento, qual é o impacto que você quer causar no mundo? Qual é o legado que você quer deixar? Quais são os investimentos que você está fazendo que duram mais do que a sua própria vida? Que você vai deixar para aqueles que ficam? E não é um investimento financeiro. Investir o seu tempo, investir a sua história pessoal, investir a sua confiança, investir o seu amor. Quais são as coisas nas quais você está investindo que vão durar mais do que a sua própria vida? O legado que você vai deixar, o rastro, o impacto que você vai causar?
Percebe? Quantas pessoas elas não têm boa percepção de identidade? Talvez muitos de nós que estamos aqui, eu não, graças a Deus, de verdade. Eu tenho bastante autoconhecimento sobre quem eu sou. Claro que é uma coisa para a vida toda, mas eu tenho bem trabalhado isso já de uma forma satisfatória para mim. A pergunta que eu faço é, e você? Você tem isso? Lá atrás, na minha vida... Peraí, deixa eu pegar um negócio que caiu aqui. Lá atrás, na minha vida, claro que tive ótimos momentos na minha vida. Ótimos momentos, ótimas experiências e tudo mais. Eu mandei o áudio, né? Não sei se todos ouviram, tá? Porque uma pessoa perguntou por que eu entrego conteúdo de qualidade e de graça. Por que eu não cobro? Por exemplo, para vocês estarem aqui hoje comigo. Por que é de graça? As pessoas não valorizam, né? E eu lembrei da minha história. É interessante que foi uma âncora, sabe? Quando ele, fez essa pergunta, eu me lembrei dessa história. E eu trabalhava com informática e tal. E era uma vida legal, sabe? Uma vida medíocre, no sentido de média, né? Morna. Não era nem uau e nem uma vida também ruim. Era ali, estava ali, sabe? Vivendo. Né? Estava ali vivendo. E eu fazia bastante dinheiro até com informática, era bem legal, comprei essa casa que eu moro hoje. E aí, ao mesmo tempo, eu me sentia bastante vazio. Acho que essa é a melhor palavra. Foi a mesma que eu usei no áudio, mas essa é a melhor palavra. Eu me sentia vazio. É como se eu não soubesse o que estava acontecendo dentro de mim. Eu só sabia que não era legal, né? E essa é uma sensação muito ruim, se sentir vazio. É péssimo se sentir vazio. E talvez você se sinta, ou você saiba como é, porque você já se sentiu. É muito ruim se sentir vazio. E claro que isso traz bastante dúvidas sobre quem eu sou. Então eu tinha muito essa dúvida, quem que eu sou? Né? Qual que é a minha missão? Eu não tinha formatada a minha missão de vida, eu não sabia qual era o propósito da minha existência. Embora eu tivesse já bastante conhecimento e tal, eu não sabia qual era o propósito da minha existência. O que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu me questionava, tá? Faz sentido eu ficar só desse jeito? Tá, dinheiro tá vindo, mas eu não estou feliz, cara. Eu era uma pessoa que, eu me irritava cara, hoje eu sou absurdamente zen. Você não faz, eu sou uma pessoa extremamente calma. Super, super, super calmo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou proativo, eu sou produtivo. Eu trabalho o dia inteiro, sabe? Eu não paro de criar, eu não paro de produzir. Eu sou, sabe, ligado no 220 da produtividade e ligado nos 5 volts da calma e da tranquilidade. Eu consigo fazer essa junção, esse gerenciamento emocional. Mas naquela época não tinha isso. Então eu ficava nessa dúvida. Qual que é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero para a minha vida? Eu ficava brigando à toa por coisa besta. Sabe? Coitada da Edna, dos meus filhos. Eu chegava a bater nos meus filhos. Quantas vezes eu bati nos meus filhos? Coisa que, nossa, eu falo hoje, assim, me dá até sabe, uma coisa ruim por dentro. Mas só para você saber quem eu era e comparar com a pessoa que eu procuro ser hoje, né? Quem eu sou hoje. Então, eu, com essas dúvidas, comecei a fazer buscas sobre qual que é a minha missão. Quem sou eu? Como que eu posso criar mais motivação? Como que eu posso mudar as minhas crenças? Por que eu estou vivendo essa vida de merda? E por que eu não consigo criar uma vida diferente? E foi exatamente nessa época dessas buscas que apareceu a PNL,
Por isso que eu falo, ó, gente, eu amo hipnose, mas você não faz ideia do amor que eu tenho pela PNL. Você não faz ideia. Eu sou PNL em tudo na minha vida, porque é graças a ela que eu estou com vocês aqui hoje. Ela chegou para mim. E quando ela chegou para mim, que eu comecei a ter os meus mentores, né, o meu instrutor de PNL e outras pessoas, e eu comecei a aprender a PNL, eu comecei a colocar isso em prática na minha vida. E foi muito rápida as transformações, eu comecei a mudar muito rápido. Sabe, eu não curto muito o termo, mas eu vou usar ele aqui, eu fiz um salto quântico. Eu fiz um salto quântico, eu fiz assim, eu virei, graças à PNL. Então, eu comecei a colocar em teste aquilo, e realmente ela é estratégica, ela começou a trazer resultado. Mas é aquela coisa, né? Um amigo meu me disse esses dias aí, olha, André, você pode mentalizar o que você quiser. Se você não for para a ação, as coisas não acontecem. Eu até joguei lá no Instagram essa mesma frase. Pode mentalizar o que quiser, se não for para ação, não vai acontecer. E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a levar para ação essas técnicas, essas estratégias, aprendi hipnose, testei também e tal, e isso me fez ter o retorno para uma vida boa, sabe? Uma vida muito mais equilibrada. É como se eu tivesse saído daquele buraco existencial e começasse a encontrar de novo a luz do sol, né? É como se tivesse caído num buraco e eu sei que o sol existe, ele está lá, mas não consigo ver mais, porque eu caí no buraco. Eu olho para cima, a luz vem, eu sei que está lá, mas eu tenho que sair desse buraco porque eu quero ver o sol de novo. Então, esse retorno que a PNL e a hipnose me trouxeram, me tiraram desse buraco. E aí eu voltei a ver a luz do sol, sabe? Só que com submodalidades, né? Brincando aqui agora nas minhas palavras, com submodalidades é como se o sol ficasse mais bonito. A vida ficou mais bonita, as cores ficaram mais bonitas. Eu fiquei uma pessoa mais bonita. Não falo do sentido físico, porque isso é subjetivo, claro, mas eu fiquei muito mais bonito por dentro. Fiquei uma pessoa mais gentil, fiquei mais amoroso, mais calmo, autoconsciente, muito mais gerenciamento emocional. Então, esse retorno, essa volta por cima, ela foi o meu triunfo. Eu triunfei sobre esse momento existencial de dor. Hoje eu tenho bem definido quem eu sou, e eu vou te dizer, e talvez você não entenda, mas é a melhor definição que eu tenho para mim. Eu sou esse momento. Eu sou agora, eu sou isso aqui. Eu sou isso nesse momento. Eu não sou um nome, eu não sou um corpo, eu não sou um título, eu não sou as minhas histórias. Eu sou esse momento. É a melhor definição de quem eu sou que eu tenho para mim. A minha missão é impactar a sua vida. A minha missão é compartilhar com você o máximo de conhecimentos possíveis, para evitar que você passe pelas mesmas dores que eu passei. A minha missão é ser educador. A minha missão é transformar vidas. A minha missão é fazer as pessoas felizes. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. É como se eu fosse o guia da montanha. Acho que eu falei isso no áudio também. É como se eu fosse o guia da montanha. E aí, quando eu já conheço os caminhos, fica mais fácil de eu guiar as pessoas pelo mesmo caminho que eu já passei. Porque eu sei como que é ser estressado, eu sei como que é ter um aneurisma, porque eu tive um aneurisma por estresse, romperam 2 veias aqui atrás. Eu não morri porque, sei lá, né? Os médicos não entenderam o que aconteceu. Como é que esse moleque viveu com um aneurisma desse, que foi grave, não fiquei com sequelas, né? Eu sei o que é ir para droga, eu sei o que é. Eu sei o que é se drogar, fugir da realidade. Eu sei o que é beber demais para fugir da realidade. Eu sei o que é. Eu sei o que é sentir vazio. Eu sei o que é se sentir perdido. Então, a PNL me salvou, a hipnose me salvou.
E aí, a minha missão é usar hipnose e PNL para poder salvar as pessoas que talvez estejam na mesma situação. Então, eu sou o seu mentor. Eu sou o seu mentor. Eu estou aqui igual aqueles mentores que surgiram naquela época da minha vida e que, graças a esses mentores, eu aprendi coisas, desenvolvi competências, aumentei as minhas crenças e valores, me senti mais motivado, melhorei a minha identidade, estabeleci a minha missão e estou nesse momento ao seu lado. Para ser agora o seu mentor. Para que você possa lá na frente ser mentor, mentora de alguém. E assim a corrente do bem segue. Né? Então, quando a gente fala assim, olha, venha fazer o curso, se inscreva, vença a barreira da inscrição, muda a prioridade. Não é apenas por uma questão empreendedora, profissional, tem também, mas é muito mais por essa missão. É muito mais por essa missão. As pessoas que me conhecem presencialmente, elas sabem que, eu sou absolutamente isso que eu estou sendo com você agora. Absolutamente isso. Se eu tiver que falar uma besteira, eu falo, contar uma piada, eu conto, dar risada, eu rio, chorar, eu choro, falar palavrão. Foda-se, eu sou exatamente a mesma coisa. Eu não preciso criar uma personalidade diferente para me apresentar para vocês, não preciso. Eu sou isso, e eu sou bem do jeito que eu sou. Sacou? Eu sou exatamente isso aqui, né? Então, quando a gente chama, não é com o perfil do profissional, eu chamo com o perfil de uma pessoa que quer que você não passe pelas mesmas coisas que eu passei, aprenda através de um método que é seguro e garantido para você, a fim de que você, valorizando o seu investimento, fazendo uma coisa que garantidamente vai te dar retorno, não tenha frustração, como muitas pessoas, eu já fiz uma porrada de curso, mas eu tenho medo de atender. Eu fiz uma porrada de curso, mas eu me sinto inseguro. Fiz uma porrada de curso, mas eu engavetei tudo e continuo me sentindo vazio. Para mim não faz sentido isso daí. Não faz sentido. Então, um dos grandes valores que eu tenho é preencher você com o máximo que eu posso oferecer de mim. Esse é um grande valor que eu tenho. Tá? Então, quando você vai aprendendo sobre essa estrutura dos níveis e nós vamos observando como que tudo influencia tudo, mudou a sua identidade, o que acontece? Você fortalece crenças, você se torna mais capaz, você melhora comportamento, você muda a sua realidade no seu ambiente, você tem muito mais poder de influência ao seu redor. Quando você descobre a sua missão, você tem muito mais motivação para poder chegar até ela. Você se sente muito mais direcionado na vida. Você para de ficar aéreo, sem rumo. Você sai da metáfora da Alice. Você encontra um caminho, uma direção. Você sabe, graças a isso, quais são os comportamentos que estão alinhados com direção, motivação e missão. E aí você começa a executá-los e cria padrões, reações muito mais congruentes. Você vai automatizando padrões de excelência. Você fica mais foda como pessoa. Sem precisar se esforçar com isso daí, porque ficou automático. Na hora que você viu, você já fez. Caraca, André, como é que você faz para fazer terapia com tanta facilidade? Meu amor do céu, maior parte das vezes é reação. Eu nem sei o que eu fiz. No sentido de consciente. Nem sei. Caraca, eu tenho que parar, voltar e olhar. Eu fiz tal coisa. Né? Por quê? Automatismo. De repetir, de treinar, de fazer. E para mim é prazeroso. Por quê? Porque eu tenho orgulho e prazer. E aí isso vai me trazendo toda esta hierarquia de níveis neurológicos. Tudo isso vai acontecendo. Agora imagina assim, eu não sei quem é que eu sou. O que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia de por que eu tenho que viver. Aí eu começo a viver de qualquer jeito. Eu não tenho um propósito, eu não tenho um porquê bem definido. Qualquer coisa eu vou aceitando.
Não é normal aceitar uma vida bosta. Não é normal aceitar uma vida bosta. Não é normal. A pessoa está gorda, está gordo, não é normal. A não ser que para a pessoa ela se sinta bem, a autoestima dela esteja elevada. Mas se ela está acima do peso e está infeliz e está reclamando e não está legal, ela tem que parar de aceitar isso, porque isso não é normal. Não é normal você ter dinheiro 5 primeiros dias do mês e depois se fuder o resto do mês. Não é normal isso daí. Ah, todo mundo escambau. Tá cheio de gente que tem dinheiro, que é rico, que é próspero, mas você talvez não. Não é normal. Parar de aceitar isso daí. Mas como que eu faço para parar de aceitar isso, André do céu? Você tem que saber quem você é, meu amor. Você tem que ter definido mais para você quem sou eu. Além do seu nome, além do corpo, além do título, além da história. Quem é você? Quem é você? Autoconhecimento. Autoconhecimento você adquire através de cursos, através de livros, através das experiências da vida. É extremamente importante, autoconhecimento. E ele é prático, é meio prático, não é intelectual, ele é prático. Você desenvolve isso na prática, tem que ir para a ação, senão você não vai conquistar. Então, se eu não sei quem eu sou, os meus porquês estarão também indefinidos. Eu não sei por que eu tenho que trabalhar. Eu não sei por que eu tenho que agradar as pessoas. Eu não sei por que eu tenho que perdoar. Eu não sei por que eu tenho que mudar de profissão. Eu não sei por que eu tenho, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Não está bem definido. Quando eu não sei os meus porquês, eu vou saber como? Não. Não, eu vou fazer um monte de coisas que estarão avulsas, em desalinhamento, emaranhadas, confusas, porque eu não tenho estratégia bem definida, eu não tenho direção. Como é direção, né? Eu não tenho direção. Então, qualquer caminho. Se eu não sei como, o que acontece com o que eu faço? Os comportamentos que a gente começa a ter, recorrentes, complicados, dolorosos, né? Dolorosos. Então, a importância de você também fazer a sua busca, de ter um mentor, de aceitar o mentor. E quando você aceita um mentor e aprende com esse mentor e coloca testes novos na sua vida, claro que você vai tendo resultados novos que antes você não tinha. E aí você vai tendo este retorno para uma vida mais digna, uma vida mais próspera, uma vida mais feliz. Você vai voltando para mais dignidade, para mais alegria existencial. Vai saindo do vazio e retornando para isso. E aí, em algum momento, quando você faz esse retorno, aí, como eu já falei, né, é o seu momento, porque agora você já tem isto bem trabalhado, é o seu momento de subir o último nível. E o último nível é o nível da espiritualidade, o espiritual. Só que o espiritual aqui não tem relação religiosa, mística. Ele tem a relação do quem mais. Aqueles que estão ao meu redor. Outras consciências que não a minha. O quem mais, uma ótima definição, não é só uma forma de olhar, viu, de definir. Existem outras, mas uma definição que eu gosto é esse espiritual são outras consciências que estão ao meu redor. Então, eu sou outra consciência ao seu redor, não sou? Nesse sentido, eu sou o seu espiritual. Sacou?
Você é o meu espiritual, porque você é uma outra consciência ao meu redor. Tá? Então, quem mais? Outras consciências. A pergunta é exatamente quem mais? Quem mais você quer impactar? A quem mais você quer deixar este legado? Quem mais você quer transformar? Quem mais você quer ajudar? Quem mais você quer evitar? Porque tem gente no caminho da gente que tem que sair do caminho da gente. Tem gente que não é da gente, né? Tem gente que não presta, tem gente que você tem que tirar, sabe? Você tem que cortar, né? Então, quem mais? Quais são as outras consciências, além da minha consciência? E quando a gente abre a gaveta do espiritual, nela nós temos transmissão. Transmissão, nós podemos vê-la como a transcendência da sua missão. Quando você tem a sua missão trabalhada, definida, você leva esta missão na direção das outras consciências. Então, imagina assim, você despertou a sua consciência e aí você transmite o que você aprendeu na direção de outras consciências para que elas possam estar com os mesmos recursos, benefícios, conquistas que você talvez já tenha conquistado e elas, quem sabe, ainda não. Então, o compartilhar, o educar, o ensinar, né, o transmitir, o sair de si e ir na direção de outras consciências, é esse lance do espiritual. Olha que legal isso daí. Né? Então, aquele professor meu de PNL lá atrás, o primeiro que eu tive, até o Cláudio Lara hoje, que é o meu novo mestre na PNL, são os meus mentores. Eles me ensinam competências. Eu testo essas competências, gero resultados, faço retornos cada vez maiores para dimensões maiores da mente, da aprendizagem, das disciplinas, das competências. Eu vou evoluindo nas dimensões daquilo que eu já tenho. E aí eu venho e ensino você para encurtar o seu caminho, para que você não precise passar pelos mesmos perrengues que eu tive que passar para poder chegar até aqui. Eu estou já, sei lá, 12, 13, 15 anos, perdi a conta, mais ou menos isso, entre 12 a 15 anos nesta área de PNL, hipnose e tudo mais. Hipnose chegou bem depois, uns 5 anos depois da PNL, mais ou menos. Que eu me entreguei a ela, né? Já tinha chegado antes, mas eu não acreditava. Essa é uma outra história. E se eu tivesse todo o suporte que eu ofereço hoje, que encurta tanto o caminho, eu com certeza não levaria, sei lá, 12 anos para estar na excelência que eu estou hoje. Não precisaria ter levado 12 anos. Quem sabe, sei lá, 5 anos. Vai, para chegar na excelência que eu estou. Ok? Na excelência que eu estou. Teria sido muito mais leve, né? Se as pessoas dissessem, André, faz isso, vai para lá, age assim, fala tal técnica, tal caminho, nossa, ia evitar muito transtorno no meu caminho. Então, é isso que eu quero proporcionar. Quando a gente fala, vence a barreira da inscrição, venha fazer o curso, bate na tecla. Ah, está fazendo pitch de venda. Tô, claro, porque você precisa passar por isso para poder estar, lógico, faz parte. Mas quando você vem, o que a gente faz? Pega na mão, abraça, leva para uma família, né? Que a gente sempre se conversa dizendo, nossa família de diamantes, leva para uma família, você entra para uma egrégora de pessoas que pensam como você, que buscam as mesmas coisas. Meu, se eu tivesse isso, pelo amor de Deus, sabe? Quem está aí, né, que está no curso, sabe como que é muito verdadeiro. Então, quando você entra nesta jornada que a gente oferece,
o tempo que você vai levar para adquirir excelência é absurdamente menor do que o tempo que eu e outras pessoas tivemos que levar para conquistar a mesma coisa. Então, esse é o papel do mentor, né? Que você um dia será, ou quem sabe já seja, em alguns campos da sua existência. Esse é o papel do mentor. Eu passei por uma coisa e aí eu aprendi com isso, tirei recursos e agora eu ensino você para que você não passe por aquilo e siga o melhor caminho. Então, esse é o papel do mentor. E foi bem legal esta aprendizagem com os níveis neurológicos, porque a gente conseguiu conversar sobre muitas coisas que eu creio que agregaram valor para você sobre isso. Algum comentário até aqui? Agora eu tenho até que tomar água. Pergunta no YouTube, Instagram, sei lá, vocês, né? Obrigado, Glória. André, essas perguntas que você faz, tipo, como você sabe que isso é verdadeiro? Isso é para a pessoa responder na hora ou para fazer ela refletir? Depende do objetivo seu. Pode ser uma pergunta para que a pessoa responda ou simplesmente para gerar reflexão. Vai depender do objetivo, né? De o que está acontecendo no momento. Né? Não tem uma regra. E esses caminhos aí, dessas 3 gavetas, ela também poderia ser usada para quem fosse trabalhar com um adolescente, para eles descobrirem a missão, para quem tem dúvida para o Enem, né? Pode. Podemos trabalhar de 2 formas os níveis. De uma forma aberta, aí precisa ter um pouco mais de domínio de linguagem hipnótica, ou de modo mais específico. Então, vamos no específico. Pega, sei lá, um tema. Eu tenho dificuldades de me relacionar com as pessoas. Por exemplo, eu tenho medo de fazer atendimentos. Vou trazer mais para esse, porque faz mais sentido para a gente aqui. Tenho medo de fazer atendimentos. Ok, eu posso trabalhar esse tema dentro da estrutura. Onde esse medo acontece? Qual é o lugar que, se você estivesse, esse medo seria maior ou menor? Como que você reage a este medo? O que acontece que causa o medo? O que você faz que aumenta o medo? O que você faz que poderia diminuir o medo? Quando você sente esse medo, para onde esse medo te leva? Qual é o caminho? Qual é a direção? Como você sabe que é medo? Como você faz para sentir medo? Como você pode agir para que o medo diminua? Por que você sente medo? Crenças, valores? O que motiva você a sentir esse medo? Em quem você se transforma quando o medo toma conta de você? Quem você precisa ser para que o medo diminua? E assim sucessivamente. Percebe? Então a gente vai... Eu não preciso seguir uma ordem. Percebe que eu mudei aqui? Eu joguei com a pirâmide? Não preciso seguir uma ordem. Posso seguir? Posso. Se eu quiser, eu posso seguir uma ordem. Tá? Mas não preciso. Então você vai brincando com a pirâmide aqui, né? Pirâmide porque lembra que é uma hierarquia? Tá? O de cima é mais forte do que o de baixo. Então a gente vai brincando com a estrutura e fazendo perguntas de acordo com as informações que eu quero extrair. E aí você vai guiando para que a pessoa vá percebendo mais a si mesmo, formulando melhor a sua identidade, criando uma missão para a sua vida. Missão de vida não precisa apenas ser uma missão enorme, grandiosa. A gente pode começar com missões pequenas. Por exemplo, qual vai ser a minha missão de vida nessa semana? Sacou? Por exemplo, a minha missão de vida nessa semana vai ser estudar um tema que eu gosto. Então, eu vou me dedicar a, uma vez por dia, durante 20 minutos, estudar o tema. Essa vai ser a minha missão de vida nessa semana. Pode ser. E aí você vai aprendendo a criar pequenas missões e vai ensinando o seu cérebro a desenvolver estratégias para missões maiores.